Mas eu acho que, novamente, a ideia de uma guerra por procuração no Afeganistão se tornou o modelo para a Ucrânia. Isso também é uma guerra por procuração. Americanos não estão morrendo, são ucranianos e russos que estão morrendo. Uma verdadeira fonte de entusiasmo para os oficiais da CIA durante os anos 80 era que eles estavam matando russos indiretamente. Não forças apoiadas pelos russos em Angola ou em outros lugares, mas eles estavam realmente matando soldados russos. Isso era muito empolgante para a CIA, assim como tenho certeza de que é muito empolgante para os oficiais dos Estados Unidos agora. Eles estão matando russos diretamente. Você pode dizer que é um pouco perturbador ter tanta alegria em matar pessoas, mas é assim que o pensamento funciona. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz dos Estudos de Neutralidade e hoje estou conversando novamente com o professor David N. Gibbs, professor de História na Universidade do Arizona. Já conversamos antes nesse canal, mas ele recentemente me chamou a atenção por uma comparação notável, a saber, as semelhanças impressionantes que a guerra russo-ucraniana de hoje tem com a guerra soviético-afegã. Na época, quando a invasão ocorreu, em 1979, foi vista no Ocidente como completamente não provocada e uma ameaça sensacional à segurança ocidental. Então é sobre isso que queremos falar hoje. David, bem-vindo de volta. David, welcome back. That's me spendam, Pascal. It's great that you pointed out this. É ótimo que você tenha destacado a maneira como existem tantas semelhanças, não apenas em como a propaganda funciona, mas também em como essa guerra foi travada. Você poderia começar um pouco com o contexto histórico do Afeganistão e por que acha que se assemelha tanto ao que está acontecendo na Ucrânia hoje? Bem, o que aconteceu foi que o Afeganistão foi um país neutralista durante a maior parte da Guerra Fria. Em 1968, houve um golpe em que um partido de esquerda, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, assumiu o poder. Isso resultou em uma complexa guerra civil entre a esquerda afegã e um grupo disparatado e desconectado de guerrilheiros islamistas, coletivamente chamados de Mujahideen. Então, em 24 de dezembro de 1979, a União Soviética, que vinha apoiando o governo de esquerda, removeu à força o líder comunista no Afeganistão e essencialmente invadiu o país, estabelecendo um governo fantoche sob os soviéticos. Eles ocuparam o Afeganistão por 9 anos, saindo em 1989. Este foi um evento decisivo na última fase da Guerra Fria. Foi uma época em que os Estados Unidos tinham níveis relativamente baixos de gastos militares, e muitas pessoas falavam como se talvez a Guerra Fria eventualmente se tornasse coisa do passado. Os gastos militares estavam no nível mais baixo desde o início da Guerra Fria, e os Estados Unidos estavam sofrendo do que alguns chamaram de Síndrome do Vietnã. Já discuti isso anteriormente no seu programa. A derrota no Vietnã foi uma experiência traumatizante para a elite dos S-Ranks. Devo acrescentar que foi ainda mais traumatizante para os vietnamitas. Mas vamos deixar isso de lado. Foi uma derrota na guerra, e isso prejudicou a capacidade dos Estados Unidos de intervir no exterior. Grande parte do estabelecimento de política externa, particularmente liderado pelos neoconservadores, queria reverter isso, e estava muito frustrada por não ter a oportunidade de fazê-lo. A invasão soviética do Afeganistão lhes ofereceu a oportunidade de fazê-lo. Na época, a invasão do Afeganistão foi percebida como uma das ameaças mais sensacionais à segurança ocidental na história. O Afeganistão foi retratado como um dos países mais estrategicamente vitais do planeta. E eu disse que ninguém tinha ouvido falar do Afeganistão antes, mas, no entanto, de repente se tornou o ponto crucial da política internacional. O presidente Carter disse que a invasão soviética era a maior ameaça à paz mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Sob a doutrina Carter, ele ameaçou guerra nuclear contra os soviéticos se eles fizessem qualquer expansão além do Afeganistão.
Houve uma reversão completa das políticas mais moderadas que prevaleceram durante a maior parte da década, e houve um grande aumento nos gastos militares. Houve um fim para detente, as políticas mais moderadas entre os Estados Unidos e a União Soviética, e parecia que isso era uma invasão não provocada. Isso foi martelado, assim como com algo muito semelhante. As comparações aqui são muito marcantes com a Ucrânia, começando pelo fato de que foi uma invasão não provocada. Ouvimos isso repetidamente. E um país que era estrategicamente vital. Isso antecipou uma expansão generalizada muito mais ampla pela União Soviética, ameaçando a segurança ocidental da maneira mais básica. Os neoconservadores alegaram que isso era um esforço da União Soviética para essencialmente dominar todo o globo. Eles usaram uma linguagem muito sensacionalista para enfatizar seus pontos. Assim como hoje, há alegações de que os russos não vão parar na Ucrânia. Eles marcharão para o resto da Europa. Eles vão marchar até o Atlântico se permitirmos. E você ouve esse tipo de coisa o tempo todo dos líderes europeus, pelo menos do estabelecimento de política externa nos Estados Unidos. E as comparações aqui não são abstratas ou hipotéticas, são concretas. Na época do início da guerra na Ucrânia, Hillary Clinton, falando, suspeito, por grande parte do estabelecimento de política externa, disse que o que os Estados Unidos querem alcançar na Ucrânia, o que devemos alcançar na Ucrânia, é o que alcançamos no Afeganistão, que basicamente estabelecemos a derrota contra os soviéticos, compensando implicitamente a derrota da América no Vietnã, e contribuímos para a desintegração da União Soviética, com a implicação de que isso poderia provocar a desintegração da Federação Russa. Havia uma clara antecipação de um paralelo aqui. Claro, não foi assim que aconteceu na Ucrânia. Mas mesmo assim, acho que era isso que o estabelecimento de política externa americana e grande parte do equivalente europeu queriam realizar na Ucrânia, olhando novamente para o precedente do Afeganistão. Fizemos isso no Afeganistão, então. Portanto, podemos fazer isso na Ucrânia também. Deixe-me ver se você quer intervir em algo antes de eu continuar. Você sabe, você está apontando coisas que, especialmente em nosso círculo de estudos de neutralidade, temos falado muito, porque havia essas duas opções, certo? Ou a Ucrânia se torna a Áustria da Europa Oriental, ou se torna o Afeganistão. E temos dito há muito tempo que a afeganização não pode ser um objetivo, mas Hillary Clinton realmente disse isso, e as pessoas disseram isso. E o Afeganistão foi claro, também visto como uma forma de retribuir a União Soviética por como eles apoiaram o Vietnã do Norte e, em última análise, derrotaram os Estados Unidos. Há um tipo de pensamento doentio que os leva a apoiar a ajuda militar para o regime que então combate a outra grande potência. É por isso que ainda falamos sobre ambas serem guerras por procuração. Mas uma coisa, você pode falar um pouco mais sobre como a invasão começou no Afeganistão? Existem algumas diferenças significativas, mas também no Afeganistão teve a ver com uma rápida mudança de governos e até primos e assim por diante se matando. E então houve um convite, não foi, para os soviéticos, pelo governo comunista, mas também houve uma traição envolvida. Você pode falar um pouco sobre isso? Se você não se importa, eu gostaria de começar com a questão do papel do Afeganistão antes da crise, essencialmente, que é o seguinte. Novamente, a alegação foi feita repetidamente durante a crise de que os soviéticos invadiram o Afeganistão porque era um dos lugares mais estrategicamente importantes do planeta, e é por isso que o invadiram. Isso claramente seria um trampolim para mais agressões, provavelmente no Golfo Pérsico, ou possivelmente um avanço em direção ao Oceano Índico para abrir um porto de águas quentes, um objetivo histórico da União Soviética. Era um desses dois objetivos. E a partir daí, o mundo basicamente foi como foi apresentado. Novamente, o Afeganistão foi... Isso foi martelado. Ninguém contestou, exceto George Kennan.
This is hammered away. Nobody contested it except George Kennan. In the New York Times, George Kennan contested it, but No New York Times, George Kennan contestou isso, mas ninguém contestou a ideia de que o Afeganistão era estrategicamente vital. Acho que um dos problemas que você teve aqui é que há pouca informação sobre o Afeganistão, porque não há especialistas afegãos, e os poucos que havia, muito provavelmente eu suspeito, estavam trabalhando para a CIA. É apenas um palpite, mas foi assim que me pareceu. Mas o ponto principal é que agora temos muitos documentos. Temos documentos do governo dos Estados Unidos desclassificados. Também temos muitos documentos soviéticos que foram desclassificados no início dos anos 90 e traduzidos para o inglês, devo acrescentar, e estão disponíveis eletronicamente através do Woodrow Wilson Center. E eles apresentam uma imagem muito diferente da pré-história da crise e da própria crise. E a pré-história, se você olhar os documentos desclassificados, mostra que o Afeganistão foi considerado estrategicamente sem valor pelo estabelecimento de política externa dos Estados Unidos ao longo de décadas, nos anos 50 e 60. Coisas como estimativas da CIA e documentos do Departamento de Estado diziam esmagadoramente que o Afeganistão não tinha importância estratégica para os Estados Unidos. É muito atrasado. Atrasado é a palavra que eles frequentemente usavam naquela época. Falta infraestrutura, sua grande distância do mar, sua distância do Golfo Pérsico. Todas essas coisas sugerem que não tem importância. Observava-se que era importante para os soviéticos apenas porque está nas fronteiras soviéticas, e os soviéticos estão sempre preocupados com tudo em suas fronteiras. Mas para o Ocidente não tem importância. Houve uma estimativa nacional de inteligência da CIA, de 1956, que fez a pergunta hipotética. Observou-se que os soviéticos não apresentavam ameaça de invasão, mas perguntou-se hipoteticamente se os soviéticos invadissem, o que os Estados Unidos fariam. E a resposta foi basicamente nada, porque o Afeganistão não tem importância estratégica. Observou-se que poderíamos protestar na ONU, poderíamos protestar através das embaixadas, e isso seria tudo, porque não é importante. O Afeganistão era um foco de ajuda externa soviética. It's o maior debate do soviética. Os soviéticos também treinaram oficiais militares afegãos, e documentos dos Estados Unidos diziam que seus programas de ajuda eram muito bons. Eles elogiaram os programas e disseram que eram bastante eficientes. Os soviéticos pareciam não ter interesse em tornar o Afeganistão comunista. Era um país neutro na Guerra Fria, com uma inclinação pró-soviética, um pouco como a Finlândia. Era comparado à Finlândia na época, porque a Finlândia também era neutra, mas com uma leve inclinação pró-soviética durante a Guerra Fria, como legado do Tratado de 47 com os soviéticos, que encerrou a ocupação da Carélia. E mais uma coisa, o Afeganistão não fez parte da Segunda Guerra Mundial. Foi neutro durante a Segunda Guerra Mundial. E sobreviveu a essa também. E resistiu à ocupação estrangeira, derrotando os britânicos 2 vezes, não uma, mas 2 vezes no século XIX. Havia uma espécie de tradição anticolonial e orgulhosa entre os afegãos. Apesar de sua pobreza, eles se orgulhavam de sua independência. É interessante notar, a propósito, que um dos arquitetos da intervenção dos Estados Unidos lá, um importante neoconservador, era um professor da Universidade de Columbia, chamado Zbigniew Brzezinski, que mais tarde se tornou conselheiro de segurança nacional do presidente Carter. Ele desempenhou um papel fundamental em tudo isso. Ele publicou extensivamente como cientista político sobre relações internacionais durante a Guerra Fria, e em todos os seus escritos, ele praticamente não mencionou o país Afeganistão. Consegui encontrar apenas uma única menção ao Afeganistão em uma extensa busca nos escritos dele através do JSTOR e outras fontes. Encontrei o Afeganistão mencionado apenas uma vez, apenas de passagem, em termos de, você sabe, enumerava todos os países que votaram em uma determinada resolução da ONU
e mencionava o Afeganistão, ressaltando que o Afeganistão era de tão pouca importância que Brzezinski nem sequer o mencionou, ou mal o mencionou. E você sabe, mais tarde, é claro, ele insistiu que era estrategicamente vital, que é um dos países mais estrategicamente vitais do planeta. Ele nunca pareceu notar isso antes. Em 1973, houve um caso muito raro em que um jornal mainstream dos Estados Unidos mencionou o Afeganistão na primeira página. Deixe-me ver se consigo encontrar o título disso. Ah, sim, aqui está. Este é o título do Wall Street Journal. Os russos cobiçam o Afeganistão? Se sim, é difícil entender por quê. O corpo do artigo referia-se ao Afeganistão como uma vasta extensão de deserto sem importância estratégica para ninguém. Essa era a visão consensual, e isso também se refletia em documentos dos Estados Unidos ao longo de décadas. Portanto, a ideia de que o Afeganistão era estrategicamente importante deve ser vista como uma invenção de propaganda que era conveniente na época para justificar uma política que eles queriam implementar, apesar da completa falta de valor estratégico do Afeganistão. Você sabe, isso é fascinante também, porque o Afeganistão é tradicionalmente uma terra de fronteira e um típico estado tampão. Foi formado devido à oposição dos afegãos à invasão, ocupação e controle colonial britânico da Índia, que na época incluía o Paquistão, certo? O Paquistão e o Afeganistão compartilham essa enorme área dos Pashtuns, a área Pashtun, que basicamente é dividida ao meio. A questão é que o Afeganistão também tem fronteiras muito porosas, de todos os lados, e possui muitas etnias, incluindo tajiques e muitas outras. Essas fronteiras também são porosas para outros países, incluindo a União Soviética. Então, para a União Soviética, importava bastante o que acontecia no Afeganistão. Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Bem, isso está muito claro nos documentos dos Estados Unidos. Os documentos do governo dos Estados Unidos observaram que, apesar de sua falta de valor estratégico ofensivo, é defensivamente importante para os soviéticos pela simples razão de que eles têm uma grande fronteira, em primeiro lugar, e os soviéticos estão sempre preocupados com qualquer coisa que aconteça em suas fronteiras. E a neutralidade atende aos seus interesses. Eles querem manter o Afeganistão neutro com uma inclinação pró-soviética, como a Finlândia. Além disso, como você mencionou, há uzbeques e tajiques. Eles não são o grupo majoritário. O grupo majoritário são os pashtuns, mas eles eram um grupo minoritário considerável no norte. E mais ao norte há uma área soviética, ou que costumava ser soviética, com o Uzbequistão e o Tajiquistão, que compartilham uma língua comum e, claro, a religião islâmica. E havia um medo entre os soviéticos de que a desestabilização do Afeganistão pudesse, em parte por razões étnicas e religiosas, desestabilizar a fronteira sul, particularmente no Uzbequistão e no Tajiquistão. Por conta de todas essas variáveis, a União Soviética estava muito preocupada em manter o Afeganistão neutro. Os Estados Unidos estavam perfeitamente de acordo com isso durante a maior parte da Guerra Fria, e basicamente concederam o Afeganistão como um país soviético, como uma esfera de influência soviética muito frouxa na Guerra Fria, por todas as razões mencionadas. Agora, isso começou a mudar em 1973. E eu acho que o que mudou foi a iminente derrota dos Estados Unidos no Vietnã. E Henry Kissinger decidiu que em 1973, devido ao fato de que os Estados Unidos haviam se desengajado do combate em 1973 com os Acordos de Paz de Paris de janeiro, e ele temia que com os Acordos de Paz de Paris e a probabilidade de que eventualmente o Vietnã do Sul também se tornasse comunista, o que obviamente aconteceu, os Estados Unidos precisavam fazer alguma demonstração dramática de poder em algum lugar do mundo para demonstrar a potência do poder americano, se me permite essa expressão, que ainda somos capazes de agir como uma potência militar agressiva, apesar de nossa derrota iminente no Vietnã. E assim escolhemos arbitrariamente 2 países para realizar operações encobertas agressivas.
Um foi Angola, em 1974. Os portugueses estavam descolonizando, e à medida que descolonizavam, havia 3 grupos étnicos diferentes. Kissinger decidiu fazer a CIA iniciar uma guerra civil entre os grupos étnicos, apenas para mostrar que os Estados Unidos podiam fazer isso. Durou mais de 10 anos e provavelmente matou centenas de milhares. Mas você sabe, obviamente, Henry Kissinger nunca deixaria considerações como essa atrapalharem seu caminho. Ele era um realista muito frio, pode-se dizer, com uma bússola moral muito limitada. Acho que isso é justo. E o outro foi o Afeganistão. A ideia era que o governo neutralista do Afeganistão precisava ser intimidado. Então ele iniciou uma rebelião em cooperação com os serviços de inteligência do Paquistão e do Shah do Irã, começando uma rebelião entre grupos extremistas islâmicos apenas para intimidar o governo. Então, após intimidar o governo, Kissinger fez com que o Shah do Irã usasse sua enorme riqueza petrolífera para tentar oferecer mais ajuda do que a União Soviética. Até então, os Estados Unidos sempre resistiram a isso. Eles não queriam superar a União Soviética em ofertas de ajuda, porque isso seria desestabilizador. Mas agora Kissinger estava disposto a desestabilizar o Afeganistão para mostrar a capacidade dos Estados Unidos de usar a força para compensar o Vietnã, como fez em Angola. Como resultado, o Shah do Irã ofereceu um pacote de ajuda massivo ao Afeganistão, que os afegãos aceitaram, para desgosto dos soviéticos. Eles também começaram a treinar seus oficiais militares no Irã e no Egito, em vez de na União Soviética, o que desagradou muito os soviéticos, por afastá-los dos soviéticos. Como parte do acordo, o pequeno Partido Comunista Afegão, o PDPA, deveria ser gradualmente reprimido em fases, o que levou a um golpe em 1978. Mas vejo que você quer fazer uma pergunta, então vá em frente. Sim, porque eu não sabia disso. A história que me lembro de ter lido sobre o Afeganistão e como isso se desenrolou foca exclusivamente nas dinâmicas internas do Afeganistão. E como o rei foi deposto enquanto estava em uma viagem à Suíça, acredito. E então, como o Partido Comunista internamente começou a lutar entre si, e como em algum momento Brezhnev, que em 79 já era muito velho e muito... Quero dizer, o Joe Biden de sua época, provavelmente, então decidiu invadir. E isso foi um grande erro. Lembro que é retratado como o maior erro da União Soviética sem uma boa razão, pelo menos nos livros de história que li. E você está me dizendo que, não, houve um envolvimento muito forte da CIA e dos Estados Unidos em desestabilizar politicamente o país com esse acordo e também de forma encoberta. O livro sobre isso é Out of Afghanistan, de Selig Harrison e Diego Cordovez. Selig Harrison era um homem com conexões excepcionalmente boas no sul da Ásia e também na CIA, eu suspeito. Ele estava na Carnegie Endowment for International Peace. Muito bem, muito mainstream. E Diego Cordovez foi o mediador nomeado pela ONU que negociou a saída soviética do Afeganistão. Os detalhes que acabei de dar sobre a Operação Secreta de 73 vêm principalmente do relato de Harrison, que é muito confiável. Devo acrescentar, o livro foi endossado por... deixa-me ver, eu tenho aqui. Foi endossado por figuras importantes, incluindo membros do gabinete desse período nas presidências de Reagan e Carter. Deixe-me adivinhar. Eles estão orgulhosos disso, certo? Não há dúvida. Não há dúvida. Este é um motivo de grande orgulho para os oficiais americanos que estiveram envolvidos nesta operação. E o orgulho transborda em suas entrevistas e assim por diante. Isso fica evidente repetidamente. Este é um sucesso sensacional do ponto de vista deles e de sua perspectiva. Desestabilizar com sucesso o Afeganistão e garantir que uma invasão ocorra. Isso mesmo. Isso é essencialmente o que aconteceu. E eles estão de fato orgulhosos de sua astúcia em alcançar esses objetivos. Mas de qualquer forma, a desestabilização do Afeganistão começou com essa decisão de 73. Suspeito que isso foi principalmente uma ideia de Henry Kissinger, com naturalmente um empurrão de Richard Nixon, que não foi um jogador passivo de forma alguma, tenho certeza.
E claro, o Shah do Irã e os paquistaneses também estavam envolvidos, mas suspeito que como jogadores de segundo nível. De qualquer forma, o que isso levou foi a um aumento da repressão contra o Partido Comunista Afegão, eventualmente um assassinato de um de seus principais líderes, e sua prisão completa em 1978. A nomeação de um ministro do interior linha dura no Afeganistão, insistida pelo Shah do Irã, antes de ele mesmo ser derrubado. E foi isso que desencadeou o golpe. O Partido Comunista Afegão contatou um coronel da Força Aérea bem conectado, e o coronel da Força Aérea, que havia sido treinado em Moscou, lançou um golpe, basicamente derrubou o governo e instalou o PDPA no poder. Agora, a questão é que sempre se presumiu que os soviéticos orquestraram esse golpe, mas as evidências apresentadas por Harrison e Cordovez sugerem que as evidências pesam contra isso. As evidências que surgiram desde o fim da Guerra Fria sugerem que a estação da KGB soviética e a embaixada não confiavam realmente no Partido Comunista Afegão, particularmente na facção que estava no poder. Havia muita luta faccional violenta entre as duas. Isso nunca foi resolvido. E a facção que era dominante, chamada facção Kalk, sempre foi profundamente desconfiada pelos soviéticos por ser muito impulsiva, por falta de um termo melhor, muito impetuosa, muito descontrolada. A facção favorecida, chamada facção Parsham, foi subordinada à facção Kalk. E assim, quando eles assumiram, foi a facção Kalk que estava no comando. E os soviéticos sempre desconfiaram dessas pessoas. Publicamente, eles endossaram a tomada de poder como uma revolução. Eles chamaram de revolução, que é um termo de lisonja, suponho, do ponto de vista soviético. Foi realmente mais um golpe militar, mas eles chamaram de revolução. Mas nos bastidores, agora sabemos, novamente, tanto pelos documentos soviéticos quanto pelos documentos americanos, que os Stausenes tinham uma embaixada lá e eles estavam relatando de volta para Washington. Suspeito que muitos desses cabos da embaixada eram na verdade cabos da CIA, mas não são identificados como tal. E o que tudo indica é que os soviéticos realmente não confiam nas pessoas que estão no poder no Afeganistão. Eles os apoiam porque sentem que não têm escolha. De qualquer forma, os radicais afegãos começaram a implementar mudanças sociais rápidas, incluindo uma reforma agrária, que foi implementada de forma muito descuidada. Eles também estabeleceram a igualdade entre os sexos. Essas coisas são muito boas em princípio, mas é claro que a população afegã não estava pronta para elas. Houve também uma campanha de alfabetização. Eles enviaram centenas de mulheres jovens, em sua maioria com educação universitária, para as áreas rurais para iniciar aulas de alfabetização, especialmente para mulheres e meninas que haviam sido desfavorecidas. Novamente, em princípio, esses são objetivos louváveis, mas foram realizados de forma muito descuidada e com muita mão pesada. O resultado foi rebelião em massa da população por motivos islâmicos, pois isso violava seus princípios islâmicos. Novamente, devo dizer, sua interpretação particular do Islã, que era profundamente conservadora. Basicamente, muitos afegãos, por mais pobres que fossem, tinham acesso a rifles Lee Enfield, do estilo da Primeira Guerra Mundial, o rifle padrão emitido pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial, que foram meio que copiados por armeiros em pequenas oficinas no Paquistão. Aparentemente, eles estavam amplamente disponíveis no Afeganistão. Os homens tiraram seus Lee Enfields, ou cópias de Lee Enfield, de seus armazéns e começaram a atirar ou matar os comunistas afegãos, muitas vezes de maneiras muito desagradáveis, devo acrescentar. Isso foi o início de uma guerra civil. Os Mujahideen nunca foram um grupo único, eram principalmente grupos dispersos. Havia muito pouca unidade entre eles, mas começaram a matar os comunistas afegãos à medida que avançavam para implementar suas reformas. Você pode talvez falar algo sobre o papel do rei e sua destituição?
que aconteceu um pouco antes disso, certo? Which happened a little bit before, right? Yes, there was a long-standing monarchy in Afghanistan. Sim, havia uma monarquia de longa data no Afeganistão. Ela foi derrubada em um golpe em 73, que instaurou uma república. A república era liderada pelo primo do rei, então não foi uma grande mudança. O relatório da CIA sobre isso dizia: não esperamos muita mudança na forma como o Afeganistão é governado. Principalmente, o governo central tem pouca influência nas áreas rurais, que em grande parte se autogovernam. E não esperamos que se torne mais ou menos pró-soviético como resultado disso. Basicamente, eles sugeriram que o golpe foi inconsequente para todos os fins práticos. E assim, quando os soviéticos realmente derrubaram o primo, o rei já havia sido derrubado em 78. A derrubada em 78 foi violenta. Houve muitas execuções e foi um caso sangrento. O primo foi executado junto com grande parte de sua comitiva, e os soviéticos, basicamente, como eu disse, então ficaram atolados em uma guerra civil. E no processo da guerra civil, eles fizeram duas coisas. Primeiro, deram treinamento e armas ao exército afegão para que pudessem lutar contra os mujahideen. Eles estavam muito receosos de que os mujahideen tomassem o poder, desestabilizassem o Afeganistão e o direcionassem para um caminho islâmico radical, o que eles não queriam. Acho que esse era o principal objetivo deles. Ao mesmo tempo, agora sabemos, principalmente a partir de documentos do governo dos Estados Unidos, que os soviéticos também começaram a usar a KGB e a inteligência da Alemanha Oriental para tentar intervir no governo, moderar suas políticas, introduzir não comunistas no governo para apaziguar a rebelião islâmica e cancelar muitas das reformas para acabar, ou pelo menos reduzir o conteúdo ateísta mais evidente da revolução. Eles foram frustrados em todas as oportunidades. A pessoa que realmente era a figura-chave não era o presidente, mas o ministro das Relações Exteriores, Hafizullah Amin. Ele era profundamente desconfiado pelos soviéticos. Em primeiro lugar, porque era visto como o principal radical, e eles não gostavam dos radicais que estavam desestabilizando o país. Eles não apreciavam totalmente o que ele estava fazendo. Além disso, ele estudou nos Estados Unidos e, em um momento, esteve envolvido em um grupo de fachada da CIA. Com toda probabilidade, ele não era da CIA. Não vi nenhuma evidência nesse sentido na época em que ele estava no poder. Mas os soviéticos suspeitavam que ele trabalhava para a CIA para desestabilizar o país. A paranoia deles estava crescendo a cada dia. O Times como comunista. As a communist Ah, sim, muito, como líder do Partido Comunista. party leader, right? And Líder do partido e ministro das Relações Exteriores. E foram os soviéticos que tentaram dizer ao Partido Comunista do Afeganistão: parem de ser tão radicalmente comunistas. Exatamente, isso mesmo. Os documentos americanos são muito claros sobre isso. Os americanos viam isso como um esforço sincero para moderar o que estava acontecendo. Os americanos sentiam que os soviéticos não estavam no controle da situação de forma alguma. Algo que aparece muito fortemente nos documentos americanos, e ainda mais fortemente nos documentos soviéticos, é que repetidamente, ao longo de muitos meses, os comunistas afegãos imploravam aos soviéticos para enviarem forças soviéticas regulares, porque diziam: nossas próprias forças não são confiáveis. Elas não estão lutando de forma eficaz. Muitos deles estão desertando para os mujahideen. Poderiam, por favor, enviar forças soviéticas regulares? E todas as vezes os soviéticos recusaram firmemente. Houve um evento interessante em março de 1979, onde a rebelião dos mujahideen se tornou tão séria que uma divisão completa do exército afegão na cidade de Herat, a segunda ou terceira maior cidade do Afeganistão na época, desertou para os mujahideen com todo o seu equipamento. E parecia que o exército afegão estava à beira de um colapso completo. O Politburo se reuniu em uma sessão de emergência sem Brezhnev, que, como você mencionou, estava em um tipo de estupor alcoólico e com a saúde muito debilitada durante grande parte desse período. Mas as principais figuras, incluindo, creio eu, Ustinov, o ministro da Defesa, Andropov, o chefe da KGB
e Gromyko, o ministro das Relações Exteriores, todas as principais figuras abaixo de Brezhnev se reuniram. All the top figures below Brzezinski met, and amazingly, we have the full minutes of the meeting. Incrivelmente, temos a ata completa da reunião. Eles concluíram dizendo que, apesar do risco, não havia como enviar tropas para o Afeganistão, pois isso significaria que teriam que começar a atirar em civis, já que o exército afegão era pouco confiável. Eles começariam a atirar em civis, e isso seria uma imagem terrível para a União Soviética. Isso significaria o fim da detente, e eles evidentemente queriam preservar a detente, estando muito ansiosos para fazê-lo. Em todos os documentos soviéticos, não há menção alguma que eu tenha conseguido encontrar do Afeganistão como um trampolim para o Golfo Pérsico ou como uma área de preparação para futuras agressões. Toda a discussão é orientada defensivamente. E parece que isso era algo conhecido pelos americanos, porque isso também foi mencionado nos documentos americanos. Os soviéticos realmente não queriam invadir, mas talvez não tivessem escolha no final, de acordo com o que os americanos estavam dizendo, dado o motivo pelo qual as coisas estavam saindo do controle. E a questão é, o que mudou a opinião dos soviéticos? Por que eles eventualmente invadiram? Existem duas razões. Uma é Hafizullah Amin. Os soviéticos estavam tão desesperados que no final de 1979 tinham um plano para organizar um golpe contra Amin para dar pleno poder ao presidente, cujo nome era Mohammad Nur Taraki. Ele não era muito eficaz e uma figura muito fraca, mas eles decidiram usá-lo como parte de um esforço para expurgar Amin e ou expulsá-lo do partido, ou talvez matá-lo. Não está claro, mas esse era o plano. Amin soube do esforço e realizou um golpe preventivo, matou Taraki e expurgou o partido na outra direção. Os soviéticos estavam muito desesperados nesse ponto, com o homem em quem não confiavam agora no poder total. Além disso, ele começou a se encontrar secretamente com funcionários da embaixada americana pelas costas dos soviéticos, que, claro, descobriram sobre isso. Ele deu uma entrevista ao Los Angeles Times, na qual disse publicamente que o Afeganistão não gostaria mais de depender de um único país estrangeiro para apoio, mas buscaria um apoio mais amplo de outros países estrangeiros. E todo mundo sabia o que isso significava. E parecia que o Afeganistão iria, a frase que acho que era frequentemente usada era fazer um Sadat. Sadat havia afastado o Egito dos soviéticos para os Estados Unidos, e o medo era que Amin fizesse o mesmo pelo Afeganistão nas fronteiras soviéticas, nada menos. E isso era uma fonte de grande medo para os soviéticos. Os americanos parecem não ter tido nenhum interesse em apoiar Amin, que era realmente uma figura muito instável e sanguinária, e os soviéticos não sabiam disso, certo? Então esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi que em 3 de julho de 1979, o presidente Carter, por recomendação de seu assessor de segurança nacional, Zbigniew Brzezinski, assinou o que é chamado de Determinação da CIA, ou seja, uma decisão presidencial sobre operações secretas, que ordenou o fornecimento de várias centenas de milhares de dólares em ajuda não letal aos Mujahideen. Em segredo, é claro. Mas isso era secreto apenas para o público americano. E eles devem ter percebido que os soviéticos descobriram. E isso, é claro, aumentará o point para essa a intenção Hini. Parece que o motivo aqui, de acordo com as informações fornecidas por Brzezinski, era aumentar a paranoia soviética e aumentar a probabilidade de uma invasão. Tudo bem, esta é uma afirmação sensacional que estou fazendo aqui e vou apresentar as evidências para isso em um momento, mas quero destacar como isso contradiz tudo o que estou dizendo aqui, o que basicamente contradiz o registro público em 100%. Porque o tempo todo a alegação era de que o Afeganistão é tão estrategicamente vital que qualquer invasão soviética seria um grande revés para a segurança ocidental. Mas pelo contrário, Brzezinski via isso como um ativo. Ele via isso como algo positivo que ele queria alcançar. And the claim was also made that Soviet
E também foi feita a alegação de que os argumentos soviéticos de que os Estados Unidos estavam intervindo antes de eles invadirem eram mentiras descaradas. Eu me lembro disso muito bem. Os soviéticos fizeram essa alegação e ninguém acreditou. Eu não acreditei na época, mas era verdade. Era verdade, certo? E assim, foi o público americano que foi enganado e a opinião pública mundial foi enganada. Bem, os soviéticos não foram enganados. De modo geral, operações secretas são apenas secretas para o público. Elas geralmente não são secretas para o país-alvo. Esse é um tema comum durante a Guerra Fria. E isso vem de documentos desclassificados, no caso específico do que estou dizendo sobre Brzezinski. Essa é uma entrevista com Brzezinski em detalhes e também uma entrevista com seu principal assessor militar, o tenente-general William Odom, que disse a mesma coisa. Certo. E é uma espécie de afirmação separada e paralela que aponta na mesma direção, que é a provocação deliberada da invasão. E provocação ao alimentar o medo da União Soviética sobre o que está se desenvolvendo no Afeganistão. Os americanos queriam que os Mujahideen vencessem. Eles estavam intervindo ativamente no conflito e mentindo sobre isso. Combinado com o que Amin estava fazendo e o fato de que Amin tinha esse possível histórico com a CIA, é claro que isso os deixou extremamente paranoicos. Eles provavelmente exageraram as intenções dos Estados Unidos. Não acho que os Estados Unidos pretendiam estabelecer bases no Afeganistão. Pelo menos não há evidências nesse sentido. Mas, novamente, os soviéticos não sabiam nada disso, mas sabiam que os Estados Unidos estavam intervindo, que Amin tinha poder total e que ele falava sobre querer inclinar o Afeganistão em direção aos americanos. Tudo isso acionou o mais alto nível de alerta em Moscou. E então, acho que foi nesse ponto no outono, começando no verão, mas ainda mais no outono, após o sucesso de Amin em seu contragolpe, que isso levou os soviéticos a decidirem pela invasão, apesar dos riscos. E parece que os soviéticos entenderam que os riscos eram muito altos. A ideia de que esta foi uma operação totalmente imprudente da parte deles e uma completa falta de preocupação e consciência sobre os riscos, eu acho que exagera a questão. Acho que havia alguma preocupação. Acho que vi isso nos documentos soviéticos. Mas eles sentiram que não tinham escolha, dada a natureza terrível da ameaça como eles haviam, dadas as circunstâncias. E novamente, tudo isso não foi por acaso, mas por design. E o design foi claramente de Brzezinski. Sabe, isso precisa ser enfatizado. Brzezinski estava meio que próximo dos neoconservadores. E a lógica neoconservadora aqui era uma atitude hiperagressiva em relação aos soviéticos. Acabar com a detente era muito importante para eles, e evidentemente era importante para Brzezinski também. E foi a detente que foi encerrada pela invasão do Afeganistão. Suspeito que Carter, neste ponto, já havia se alinhado com a linha neoconservadora, mas estava procurando um pretexto para justificá-la. Veja, o problema aqui é que os Estados Unidos ainda tinham eleições. Havia uma democracia sobre a qual estávamos falando. O público ia votar em 1980 e as coisas não estavam boas para Carter. Uma das coisas que as pesquisas mostravam era que não havia apetite por parte do público para aumentar os gastos militares. Havia um orçamento de austeridade e Carter estava cortando programas sociais. Muito do que ele fez no nível doméstico antecipou o que Reagan fez. Mas a única coisa que estava prestes a aumentar eram os gastos militares. O problema era que o público não estava de acordo com essa ideia de forma alguma. Uma coisa que vi nos arquivos da Universidade de Stanford foi um grupo neoconservador-chave chamado Comitê para o Perigo Presente, que estava fazendo lobby intensamente por um aumento nos gastos militares. O chefe desse grupo, seu nome era Eugene Rostow, um professor de direito de Yale. Ele basicamente falava sobre a necessidade de encontrar algum evento tipo Pearl Harbor que fosse tão sensacional que chocaria o público americano a aceitar a ideia de aumentar os gastos militares e deixar de lado a detente, apesar das reservas.
Bem, esse evento tipo Pearl Harbor foi o Afeganistão, claramente. E não foi apenas uma coincidência que aconteceu. Foi planejado dessa forma. E, novamente, a documentação sobre isso é muito clara. Quero dar alguns detalhes na documentação. Antes de fazer isso, deixe-me parar e ver se você quer... Não, por favor. Por favor, dê os detalhes. No, please give the details, because I just need to add that Preciso apenas acrescentar que essa ideia de Pearl Harbor é algo que agora entendemos. A preparação para Pearl Harbor foi bem compreendida nos Estados Unidos. in the United States. Well, And, there's you know, only the suspicion that basically the United States... Bem, há uma suspeita de que, basicamente, os Estados Unidos tinham indicações claras de que os japoneses estavam planejando algum tipo de ataque. E eles devem ter percebido que, ao posicionar as forças navais no Havaí, em vez de San Diego, onde estavam, havia algum grau de vulnerabilidade. Sempre houve algum grau de suspeita. Eu mesmo ainda me inclino a favor da ideia de que isso foi apenas incompetência e pensamento desejoso por parte de Roosevelt. Mas pode-se argumentar que isso foi uma espécie de provocação aos japoneses, talvez. This was sort of a baiting of the Japanese, perhaps. it would take us too far away from. Isso nos levaria muito longe dessa discussão sobre o Afeganistão. But, you know, this Mas você sabe, a importância desses momentos-chave em que você pode fingir estar surpreso e do nada, como o Golfo de Tonkin, e assim por diante. Esses elementos desencadeadores que você pode usar. these trigger elements that you can use. There's always a pretext. Sempre há um pretexto. Você precisa ter um pretexto. Esta é uma democracia. As democracias precisam de um pretexto para um comportamento militar agressivo. Military behavior. Right, and there's Certo. important difference. E há essa diferença importante, no entanto. Alguns desses eventos desencadeadores são coisas menores, como o naufrágio de um navio, e algumas dessas questões são eventos importantes. E quando se trata de eventos importantes, a relutância é muito maior em dizer, oh não, isso quero dizer, ninguém viu isso chegando, certo? Foi um evento imprevisto. Mas, na verdade, essa invasão, como você está dizendo, foi preparada desde 73, ou a provocação dos soviéticos. E agora talvez fale sobre as evidências que você tem para isso, os documentos. The evidence that you have for this, the documents. The specific evidence is this, that A evidência específica é esta. Bem, antes de tudo, o próprio fato de Carter ter assinado essa determinação, ele deve ter percebido que fornecer ajuda aos Mujahideen nessas circunstâncias aumentaria muito a possibilidade de uma invasão soviética. Ele deve ter percebido isso. Isso segue logicamente. Mas a específica é que em 1998, Zbigniew Brzezinski deu uma entrevista à revista francesa Le Nouvel Observateur. Foi traduzida para o inglês. Eu a publiquei num jornal acadêmico em 2000, e então começou a receber alguma atenção. É uma entrevista interessante de várias maneiras. Nela, basicamente Brzezinski se gaba de que eles de fato enganaram o público. Brzezinski boasts that they did in fact deceive the public, and while they claimed they were not intervening until after the invasion, E enquanto eles afirmavam que não estavam intervindo até depois da invasão, a intervenção dos Estados Unidos ocorreu antes da invasão, 6 meses antes da invasão. Ele disse repetidamente de várias maneiras que estava tentando provocar os soviéticos a invadir. and so those who were interested Eu coloquei a entrevista, traduzida para o inglês, no meu site, para que aqueles que estiverem interessados possam encontrar a entrevista completa lá. Isso foi corroborado mais tarde pelo tenente-general William Odom, que foi o assessor militar de Brzezinski, enquanto ele estava no Conselho de Segurança Nacional sob Carter. under Carter Odom estava jantando com um historiador Cambridge chamado Jonathan Haslam. with a Cambridge historian named Jonathan Haslam, and during the dinner he said, and Haslam E durante o jantar, ele disse, e Haslam mais tarde relatou em seu livro, que ele foi o primeiro a informar Brzezinski sobre a invasão quando ocorreu. E a primeira reação de Brzezinski foi erguer o punho no ar em triunfo e dizer, eles morderam a isca. Isso é muito claro. Eles morderam a isca. Quero dizer, o que mais isso poderia significar? Isso é completamente consistente com o relato mais detalhado dado no Le Nouvel Observateur também, publicado anteriormente. E alguns pontos, quero dizer, mais alguns pontos. Brzezinski falou um pouco sobre o motivo, e ele falou sobre se vingar do Vietnã. Tenho certeza de que esse foi de fato um motivo. Suspeito que o motivo maior foi dar um pretexto para reverter as políticas de detente e baixo gasto militar.
reversing the policies of détente and low military spending. Later on, I should add, right after this happened, Mais tarde, devo acrescentar, logo após isso acontecer, o Washington Post relatou como os contratantes militares estavam absolutamente encantados e estavam vendo lucros como nunca antes. E a Air Force Magazine falou sobre a invasão soviética do Afeganistão como uma oportunidade para definir a política externa americana no curso certo. E assim, o complexo militar industrial ficou satisfeito, como você poderia esperar que ficasse. Quero dizer, eles expressaram um arrependimento superficial sobre a invasão, mas também a viram como algo positivo. E sem dúvida foi, do ponto de vista deles, realmente positivo. E assim acho que havia múltiplos motivos aqui em jogo. Acho que, novamente, reverter a detente, eu veria isso como o motivo mais importante. Desculpe. Sim, reverter a detente. Você sabe, um dos destaques pacíficos dos anos 1970 foi em 75, quando houve a assinatura do Ato Final de Helsinki e a elaboração de um grande acordo e fundamentos básicos do pensamento de segurança que usaríamos. E então esse é o tipo de coisa contra a qual essas figuras lutam ativamente. É tão desprezível. Você sabe, anedoticamente eu me lembro muito bem porque eu estava no Corpo da Paz durante esse tempo na África Ocidental, no Níger, e voltei em 1980 e parecia que eu estava voltando bem no meio de um susto de guerra. As pessoas estavam falando abertamente sobre guerra com a União Soviética e eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Quero dizer, suspeito que o início dos anos 50 tenha sido um pouco assim, mas isso foi antes do meu tempo. E assim, este foi mais um desses momentos em que você sabe, muita da retórica de políticas públicas foi realmente direcionada à população americana, certo? Para trazê-los de volta à linha e apoiar os gastos militares. Isso mesmo. Acho que foi Eu diria que provavelmente mais do que se vingar do Vietnã, o motivo mais importante para fazer isso foi proporcionar aquele momento de Pearl Harbor. Novamente, acho que no caso de Pearl Harbor, provavelmente foi coincidente e acidental. Neste caso, foi orquestrado. O Pearl Harbor foi orquestrado. E Brzezinski diz isso. E ele disse isso não uma, mas várias vezes. Devo pedir que você olhe para suas memórias. Ele expressa arrependimento de forma superficial. Mas depois diz que isso justificou sua visão de mundo e fala com certo grau de triunfo e foi capaz de mudar a política externa dos Estados Unidos para uma visão linha dura que ele sempre favoreceu. E assim, repetidamente, volta-se a esse ponto. Deixe-me dizer, a propósito, que o Nouvel Observateur foi questionado. Brzezinski, 12 anos depois do ocorrido, sugeriu que havia sido mal interpretado, mas devo dizer que devemos ser muito céticos em relação a isso. A razão é que ele foi severamente criticado quando isso apareceu em inglês. E a razão pela qual ele foi criticado não foi tanto pelo que acabei de dizer, mas no contexto da entrevista. Ele ridicularizou a ideia de que o extremismo islâmico é uma ameaça à segurança americana, e pareceu implicar que sim, nós empoderamos o extremismo islâmico. Ele não negou isso. Ele não negou que muitos dos grupos que apoiamos, os grupos Mujahideen, evoluíram para o Talibã e Al-Qaeda. Ele não negou isso de forma alguma, mas disse, qual é o grande problema? Não é um grande problema. E assim, após os ataques terroristas de 2001, é claro, isso não parecia tão bom. E assim, ele foi severamente criticado publicamente por isso. Acho que isso foi um motivo para ele negar, e levou 12 anos para fazê-lo. Le Nouvel Observateur, para aqueles que conhecem a cena intelectual francesa, é uma das principais publicações na França. É muito prestigiada como a New York Review of Books nos Estados Unidos, que acho que é a comparação mais próxima. Não há dúvida de que o que ele disse lá era verdade, e foi relatado com precisão, e foi corroborado pela declaração de William Odom, conforme relatado por Haslam. Portanto, não há dúvida de que ele de fato provocou intencionalmente essa invasão e se gabou disso mais tarde. Então essa é a evidência que temos.
And now we have to make the comparison with Ukraine. E agora temos que fazer a comparação com a Ucrânia. E até que ponto a catástrofe na Ucrânia foi premeditada? E agora também está no registro público, certo? Através de muitos artigos do New York Times, certo? E essa provocação do inimigo, ou do outro significativo, que você precisa para satisfazer seus próprios desejos militaristas. Você pode fazer algumas conexões com a Ucrânia? Can you make a couple of connections to Ukraine? Só quero mencionar mais uma coisa. Serei breve aqui porque estamos ficando sem tempo. Mais um ponto que precisa ser feito. Nos anos 1980, agora sabemos que os Estados Unidos continuavam bloqueando negociações. Diego Cordovez foi nomeado pelo secretário-geral da ONU em 1982 para encontrar alguma solução diplomática. Em suas memórias, ele basicamente disse que em 1983 os soviéticos estavam procurando uma saída, e ele estava tentando encontrar uma maneira de salvar a face para tirar os soviéticos do Afeganistão e pôr fim à guerra. Um dos seus principais impedimentos eram os americanos. A visão dominante em Washington era o que se chamava de visão sangrenta, de que deveríamos manter a guerra o máximo possível para sangrar os soviéticos, com a implicação de que também sangraríamos os afegãos, o que não parecia incomodar muito a ninguém. E assim, basicamente, levou anos a mais para que a política mudasse. Houve uma reviravolta na administração Reagan por uma variedade de razões. Muitos dos linha dura tiveram que sair da administração no final dos anos 80, e assim, eventualmente, os esforços de Diego Cordovez deram frutos. E os soviéticos saíram no início de 1989 sob um acordo intermediado por Cordovez. Mas Cordovez enfatiza e insiste na ideia de que isso poderia ter sido feito anos antes. Mas os Estados Unidos não queriam que as negociações tivessem sucesso, porque queriam que a guerra continuasse indefinidamente. Esse é um ponto básico aqui. Nenhuma negociação, realmente. Era realmente a posição americana de publicamente dar atenção às negociações, mas nos bastidores torpedeá-las o máximo possível. Certo. Essa é, claro, outra comparação. Sim, o que é tão reminiscentemente do que aconteceu em 2022, e de como os russos e os ucranianos quase chegaram a um acordo. Eles estavam tão perto. Sim. E assim, novamente, acho que houve essa provocação à Rússia. Não há dúvida sobre isso. Com a quebra do acordo de não expandir a OTAN, a recusa em permitir que a Rússia entrasse na OTAN quando eles queriam se juntar, e a decisão de continuar expandindo fase após fase, quebrando uma linha vermelha após a outra. Houve basicamente um sabotamento do Acordo de Minsk, uma não implementação do Acordo de Minsk, que poderia ter evitado a guerra, e uma recusa das exigências russas oferecidas no último momento para evitar a invasão se os Estados Unidos concordassem com uma Ucrânia neutra. Todas essas coisas. E Jens Stoltenberg disse, no que deve ter sido um ato falho, que uma das principais razões para os russos irem à guerra foi para impedir que a OTAN se expandisse para a Ucrânia. Então a OTAN admitiu oficialmente que esse foi um dos principais motivos. E a questão é, se esse foi um dos principais motivos para os russos invadirem, então por que expandir a OTAN e iniciar uma guerra quando não é necessário? Não foi um ato falho freudiano, porque ele disse isso, porque ele queria se alegrar com o fato de que a OTAN se expandiu para a Finlândia e a Suécia, certo? É como, conseguimos, 2 para nós, 0 para a Rússia. Não há dúvida de que ele estava se vangloriando, embora devesse ter percebido que o que estava fazendo era minar tudo o que a OTAN havia afirmado sobre esse assunto durante anos até então, onde a alegação oficial era de que a invasão russa não tinha nada a ver com a OTAN. Isso era uma mentira. Quando ele admitiu que tinha tudo a ver com a invasão, ele contradisse anos de propaganda da OTAN. Enfim. A questão é que essa propaganda usa lógica contraditória como pilares centrais. Por um lado, afirma que a expansão da OTAN não tem nada a ver com isso e que a Rússia é fraca de qualquer forma. Por outro lado, a Rússia é a maior ameaça à OTAN de todos os tempos.
Portanto, a OTAN precisa se fortalecer. Isso é puramente contraditório. E esses momentos são, claro, momentos em que eles alternam de uma narrativa para outra. A questão que surge para mim é como os Estados... Ainda vejo a Rússia como tendo cometido um erro em 2022, porque foi provocada a isso. Mas, novamente, o que o caso do Afeganistão mostra é que você cria situações não apenas onde a incerteza se torna insuportável, mas também onde você realmente ultrapassa a linha vermelha. Você vai muito além do que sabe ser a linha vermelha do outro. E se o outro quer manter a coerência interna e conter seus próprios radicais, o que mais você vai fazer, certo? Porque você se com sua própria, certo? You need to be consistent toward your own constituency as well, right? Deixe-me responder. Quer dizer, eu veria essa invasão russa como, de fato, um erro, no sentido de que, basicamente, na minha visão, a única justificativa para a guerra é a autodefesa clara contra uma ameaça iminente à sua segurança nacional. E os russos não estavam enfrentando uma ameaça que, a presença da Ucrânia como um estado da OTAN, com bases da OTAN, possivelmente com mísseis de longo alcance, teria enfraquecido a segurança russa, mas não teria sido uma ameaça iminente. Acho que o mais importante é que, para os russos não terem invadido, significaria que a OTAN e os Estados Unidos teriam humilhado a Rússia. NATO and the United States would humiliate Russia, and they were trying to avoid humiliation. E eles estavam tentando evitar a humilhação. Não há dúvida na minha mente de que os Estados Unidos, aliás, teriam feito a mesma coisa. Mas o medo da humilhação, na minha opinião, não é uma justificativa para a invasão. Então os russos, na minha opinião, deveriam ter aceitado a humilhação e a segurança um tanto enfraquecida, que não era realmente uma ameaça iminente, mas uma ameaça mais geral de longo prazo. Não suficiente, na minha opinião, para justificar a invasão. E apenas engolido em seco e aceitado isso em vez de invadir. O problema é que não consigo imaginar que qualquer líder russo teria feito isso, ou que qualquer líder americano, em uma situação semelhante, teria feito isso. Isso simplesmente não é como eles agem. Isso não é como grandes potências agem, e nós sabemos disso. E o medo de que essas operações secretas sejam realizadas em seu território, há vários pontos possíveis de ataque. O Cáucaso do Norte, certo, seria um óbvio para tentar iniciar pequenas rebeliões e grupos armados. Quero dizer, essa maneira dos Estados Unidos lutar em guerras ou conflitos, usando essas operações secretas, sobre as quais agora existem muitos livros, há muitos livros sobre como os Estados Unidos têm feito isso em todo lugar, é simplesmente tão inerentemente perigosa. Não apenas perigosa, quero dizer, é. Novamente, há pessoas, e sabemos graças também a você, que estão felizes em ter uma guerra por procuração, certo? Elas estão felizes em fazer isso para desestabilizar países. Isso também é um legado do Vietnã. O Vietnã, é claro, foi regularmente combatido com forças de combate. E a guerra foi desacreditada, em parte porque 58 mil americanos morreram. E isso desacreditou toda a ideia de intervenção por um tempo. Então a solução foi uma guerra por procuração, fazer outras pessoas lutarem por nós. E o Afeganistão, é claro, foi a guerra por procuração por excelência, onde eles apenas forneceram todo o treinamento necessário e todas as armas necessárias, armas leves nesse caso, e os afegãos fizeram sacrifício. E isso foi, do ponto de vista americano, perfeito. Os afegãos não apreciaram isso, aliás, e eventualmente, acho que por volta de 1989 ou 1990, o New York Times publicou um artigo, Afeganistão, agora eles odeiam os americanos, certo? E assim os afegãos não apreciaram isso no final. Tenho certeza de que, eventualmente, os ucranianos, quando despertarem de seu estupor, perceberão o quanto foram abusados e manipulados pelos americanos, mesmo que ainda não percebam isso. Mas acho que, novamente, a ideia de uma guerra por procuração no Afeganistão se tornou o modelo para a Ucrânia. Isso também é uma guerra por procuração. Americanos não estão morrendo, são ucranianos e russos que estão morrendo e sendo mortos. Uma verdadeira fonte de entusiasmo para os oficiais da CIA durante os anos 80 era que eles estavam matando russos indiretamente.
Não forças apoiadas pelos russos em Angola ou em outros lugares, mas eles estavam realmente matando soldados russos. Isso era muito empolgante para a CIA, assim como tenho certeza de que é muito empolgante para os oficiais dos Estados Unidos agora. Eles estão matando russos diretamente. Você pode ser perturbador, it's violent de pessoas. Mas assim que pensamento funciona. Killing people, but that is how the thinking goes. This New York Times article that came out 2 weeks Este artigo do New York Times, que saiu há 2 semanas, fala sobre o nível de integração operacional, e o quanto os Estados Unidos, como o artigo diz, apoiaram a Ucrânia. Mas é muito claro que não é apenas apoio, é ordenar diretamente onde atirar e quais pontos seriam atingidos com que tipo de equipamento militar, certo? E isso é novamente essa matança de russos, e não apenas de russos na Ucrânia, de soldados, mas também de ataques à infraestrutura dentro da Rússia. E todas essas coisas são obviamente conhecidas pelos russos, porque eles nos disseram isso. Vladimir Putin disse isso. because they told us so. Vladimir Putin said so. There's no way that these HIMARS systems. Não há como esses sistemas HIMARS serem operados sem a inteligência vinda dos Estados Unidos. Agora sabemos que os Estados Unidos até indicaram como usá-los e onde. Então, sabe, neste ponto, precisamos de um novo nome para isso. Porque é mais do que uma guerra por procuração neste momento. Porque não são mais os procuradores lutando entre si. Muito da Guerra Fria, talvez o Afeganistão tenha sido a primeira vez que isso mudou, quando na Guerra do Vietnã ainda tínhamos os procuradores lutando entre si, em vez das grandes potências. E então chegamos ao momento em que as grandes potências começam a matar diretamente os soldados da outra. E temos isso cada vez mais. Isso é... Acho que uma comparação aqui é uma certa imprudência, e isso foi apontado nos anos 80, que ao matar soldados russos na fronteira russa, os Estados Unidos estão brincando com fogo e arriscando uma guerra nuclear. Não há dúvida de que os Estados estavam assumindo esse risco e estavam dispostos a assumir esse risco, evidentemente, e no final eles se safaram. E estamos fazendo isso novamente na Ucrânia. Tenho que enfatizar, na Ucrânia, a imprudência está em um nível muito mais alto na medida em que estão realmente atacando dentro da Rússia. Nunca chegou ao ponto no Afeganistão em que os Estados Unidos ordenaram ataques dentro da União Soviética. Acho que o Paquistão, se não me engano, pode ter orquestrado um ataque desse tipo, se minha memória não falha. Mas apenas uma vez, e acho que foi o Paquistão, não os Estados Unidos, que fez isso. E não foi repetido. Mas o que estamos vendo agora, ou pelo menos até recentemente, tem sido uma disposição de chegar bem perto do risco de guerra nuclear, a ponto de em um determinado momento a CIA estimar o risco de os soviéticos, os russos devo dizer, usarem armas nucleares táticas, acredita em 50%. E os Estados não pareciam estar particularmente incomodados com isso. Não houve alvoroço no Congresso ou em nenhum dos principais parlamentos da Europa. Não houve muita discussão na mídia, apenas de forma muito casual. Foi notado mais tarde, não na época, que era 50% de risco de uso de armas nucleares. E isso vai além de qualquer coisa que aconteceu durante a Guerra Fria. Nunca houve um momento na Guerra Fria em que esse grau de imprudência e tomada de risco foi levado a esse ponto. Então isso vai além do que foi feito no Afeganistão. É inacreditável para mim que isso, acho que imprudência é a palavra certa, esse tipo de maneira despreocupada de lidar com a maior ameaça à humanidade de todos os tempos, esteja simplesmente sendo aceita. E se você invertesse a situação, e apenas imaginasse o que aconteceria se soubesse que em Moscou, as pessoas estão enviando planos para matar soldados dos Estados Unidos no Texas, com a ajuda de mexicanos, sabe? Quero dizer, os Estados obviamente já teriam usado armas nucleares. Ah, isso é uma dúvida. Fiquei muito entretido quando Timothy Snyder, da Universidade de Yale, que recentemente se mudou para Toronto, um grande defensor da escalada, estava ridicularizando a ideia de que a guerra nuclear é um grande risco. E ele disse, além disso, não podemos ceder à chantagem nuclear. Eles estão usando chantagem nuclear contra nós.
E eu pensei, a única razão pela qual qualquer país tem armas nucleares é para fazer chantagem nuclear. Quero dizer, essa é a principal razão pela qual os países têm armas nucleares. Essa é a razão pela qual os Estados Unidos têm armas nucleares. Essa é a razão pela qual a França tem armas nucleares. É chantagem nuclear. Esse é o propósito inteiro das armas nucleares. Então isso foi tratado como se fosse uma ideia nova, uma característica única dos malvados russos. Some unique feature to the evil Russians. You know, this is where the analysis of Karaganov, Sabe, é aqui que a análise de Karaganov, um dos linha-dura russos, está realmente correta. Ele disse que o Ocidente perdeu o medo de nossas armas nucleares. E se você não teme mais as armas nucleares, então a doutrina MAD não funciona mais. Não funciona. Quero dizer, você perderá esse dissuasor, porque é um dissuasor na mente, na verdade, mais do que no campo de batalha. Eu não sei o que fazer sobre isso, mas há mais paralelos que você pode traçar que possam lançar um pouco de luz sobre a Ucrânia usando o caso afegão. Desculpe, pode repetir? Você vê mais paralelos entre o caso afegão e o caso ucraniano. I do. Actually, one of them is Na verdade, sim. Um deles é o papel da esquerda política anti-intervencionista no fato de que o Afeganistão foi realmente o começo da aceitação da intervenção militar pela esquerda. As intervenções boas. Lembro-me disso muito bem. Nos anos 1980, as intervenções americanas na América Central foram fortemente condenadas. Houve muito ativismo em torno disso. No Afeganistão, praticamente não houve nada, ou houve apoio ativo em alguns casos. Lembro-me de que isso realmente me impactou quando houve um evento. Está extinto agora, mas era um grande evento em Nova York. Um evento anual chamado Conferência de Acadêmicos Socialistas. in New York, a yearly event called the Social Scholars Conference. I attended it a number of times in the 80s as a graduate Eu participei várias vezes nos anos 80 como estudante de pós-graduação. Lembro-me dos painéis e de todo tipo de coisas, muitos e muitos painéis sobre a América Central. Eles tinham um painel sobre o Afeganistão. Então eu fui. E era um grupo de suecos. Acho que havia 4 ou 5 suecos, e 4 deles estavam fortemente defendendo a posição da CIA, basicamente. Era indistinguível da posição da CIA, de que esses são lutadores pela liberdade, devemos apoiá-los, e é muito importante que os lutadores pela liberdade prevaleçam. O fato de que os lutadores pela liberdade eram extremistas islâmicos que oprimiam mulheres não parecia incomodá-los muito. who oppressed women, that didn't seem to bother them very much. And, women's groups showed no... E você sabe, grupos de mulheres não mostraram interesse basicamente nas atividades profundamente misóginas dos mujahideen, em muitos casos. E eu fiquei surpreso com isso. Houve um sueco, que foi uma exceção, que se opôs a isso. Devo acrescentar que fiquei muito surpreso, porque como um americano de esquerda, eu tinha uma imagem particular da Suécia, como um tipo de país não apenas neutro, mas com uma inclinação progressista em sua política externa. E esses eram os social-democratas suecos aqui, adotando uma posição indistinguível da administração Reagan. Isso foi em 83, 86, eu acho. From the Reagan administration. That was in 83? 86, I think. That was exactly... Esse foi exatamente o período em que todas as leis submetidas na Suécia foram montadas. fomented. Yep, that's right. Ole Tunander. Isso mesmo. Olli Tunander escreveu sobre isso. Então, sim, o susto do submarino. Isso mesmo. Acho que houve um esforço gradual para afastar a Suécia de seu neutralismo, e só hoje isso deu frutos. Mas o que quero dizer? Lembro-me de ver isso e sentar pensando, estou vendo algo novo aqui. Estou vendo uma verdadeira mudança de maré aqui. E acho que foi exatamente isso. Você começou a ver o crescimento de um tipo de esquerda pró-intervencionista que antecipava a ideia de intervencionismo humanitário. Eles não usavam esse termo na época, mas acho que essa era a ideia. They didn't use that term then, but I think that was the idea. And we're seeing that very much now. E estamos vendo isso muito agora. Você sabe, as pessoas da esquerda estão muito agitadas e com razão, devo acrescentar, sobre os assassinatos em massa que Israel está cometendo em Gaza e em outros lugares, as coisas horríveis que estão fazendo lá. Mas quase não há discussão sobre a Ucrânia ou endosso ativo do que está acontecendo, o que os Estados estão fazendo na Ucrânia. Muitas vezes, há críticas a Trump, basicamente, de que ele não está seguindo a política correta e assim por diante.
E isso me lembra muito do que vi no Afeganistão, nos anos 1980. This is very much reminds me of what I saw in Afghanistan in the 1980s. The comparisons are striking. And so the US, Sim, as comparações são impressionantes. Então, os Tastuies, não apenas os Estados, desculpe, essa parte do establishment, e eles também andam de mãos dadas com seus homólogos europeus nesse empreendimento atlântico, realmente descobriram como criar eventos e momentos e histórias inteiras que não apenas provocam guerras, mas também ajudam a vendê-las para sua própria população, certo? E até alinhar a esquerda anti-guerra. E é isso que temos agora. A esquerda e o movimento pela paz através da Ucrânia foram basicamente dissolvidos. Na Suíça, vários desses grupos pacifistas de esquerda começaram a dizer que desta vez temos que apoiar a Ucrânia, certo? Quero dizer, está absolutamente claro quem é a vítima. Foi vendido com sucesso. Eles desmontaram seus próprios pacifistas e os tornaram impossíveis. And make them impossible. That's quite right. That's exactly what happened. Other countries. Isso está absolutamente certo. Foi exatamente o que aconteceu em outros países, especialmente na Alemanha. Eu mencionei o Partido Verde, a notável transformação do Partido Verde ao longo do tempo. E então eu acho que sim, isso começou no Afeganistão. Portanto, vejo o Afeganistão como tendo uma espécie de influência seminal aqui. E você sabe, isso está conosco hoje. Infelizmente, novamente costumava haver um movimento anti-guerra nuclear, e isso se dissolveu. E não há mais nada parecido. Tato Jordan. Dissolved. There's nothing like it anymore. It's all gone. No, we have to build a new one, new peace movement. Agora precisamos construir um novo movimento pela paz e um novo movimento neutralista para trabalhar contra isso. Mas é muito importante entender esses mecanismos, os mecanismos psicológicos e táticos, para lidar com a guerra e o fim da humanidade. David, algo que você queira acrescentar neste momento? Ou devemos encerrar por aqui? Honestamente, acho que já disse tudo o que tinha a dizer sobre o assunto. Você gostaria de acrescentar algo? With anything? Talvez eu convide meu colega e amigo, Nasser Andesha, da próxima vez para o programa, o embaixador afegão. Mas gostaria de agradecer muito. Isso foi muito esclarecedor. Obrigado, David. Thank you, David. Obrigado por me receber. Tchau.